o capítulo de número 27, eles vão decidir tudo aquilo que seria de suma importância para aquela viagem, o que não poderia faltar. É interessante que depois que eles tomam daquela decisão, o comandante daquela embarcação decide, então, dar pontapé inicial àquela viagem. E diz a Bíblia que Paulo, um marinheiro Paulo já conhecia muito bem aquela costa da Ásia. Paulo vai dizer ao comandante: o tempo não é apropriado para que saiamos nesse momento. Espera um pouco mais. Mas o comandante, porque ele estava confiando na sua experiência, ele decidiu então que teria que sair naquele exato momento. E eles saem, e a primeira parada deles é bem sucedida, no primeiro porto. A viagem, ela começa muito bem, e no decorrer da viagem, pelos portos, eles vão trafegando muito bem. E diz a Bíblia que então Paulo vai ser visitado dentro daquela embarcação. O Senhor visita Paulo e dá uma missão, dá uma responsabilidade, entrega uma mensagem para Paulo, dizer ao comandante daquela embarcação para que a rota que ele havia estabelecido viesse ser recalculada, porque se eles permanecessem naquela rota, certamente a embarcação e toda a tripulação iria sofrer muitos danos, ok? Só que o comandante daquela embarcação não deu credibilidade na voz de Deus na boca de Paulo, e ele decidiu então permanecer na mesma rota. Paulo não debateu, Paulo não entrou em conflito, Paulo voltou para a sua posição, respeitando a autoridade que estava sobre o mesmo. E diz o texto que o Senhor novamente visita Paulo, e Paulo volta a esse comandante, entregando uma mensagem: olha, o Senhor disse que a embarcação vai sofrer muitos danos, mas ninguém dentro dessa embarcação vai se perder. Eles permanecem naquela rota, e diz o texto que um vento chamado Euraquilão vai assolar aquela embarcação, e o vento Euraquilão era um vento que tinha um poder de destruição muito grande. Todos que enfrentaram esse vento Euraquilão, certamente a embarcação naufragou e todos que estavam dentro da embarcação morreram. Percebe que agora essa embarcação está sendo assolada por esse vento chamado Euraquilão. Quando o Euraquilão chega, o barco começa a balançar, o barco começa a quebrar, e todos os tripulantes, toda a tripulação, começa a entrar em desespero. Só que Paulo estava debaixo de um ofício profético. Paulo sabia o que estava por acontecer, sabia que aquele vento ia chegar. O texto diz que, por sua vez, o barco começa a quebrar, o barco começa a sofrer danos, e muitos danos. O texto diz a ponto que o barco quebra. Quando o barco quebra, cada um dos tripulantes vão se agarrar ao que sobrou, ao que restou do barco. E para que eles possam sobreviver, eles se apegam ao que sobrou, e cada um deles vão nadando, vão fazendo força para poder sair daquele vento, escapar daquele vento e chegar até uma terra firme. O texto diz que aquela tripulação não morreu porque eles estavam debaixo de uma palavra. Eles estavam debaixo de uma palavra. Você percebe que às vezes com a nossa vida não é diferente. Nós traçamos metas, nós planejamos, vai ser assim, vai ser dessa forma, vai ser dessa maneira. Eu conheço pessoas que são extremamente detalhistas, elas conseguem planejar com riqueza de detalhes. A sua vida é extremamente organizada, é extremamente planejada, e às vezes nós somos surpreendidos. Você fala: poxa, eu pensei tudo com muito carinho, eu pensei, planejei, dessa forma
não poderia dar errado, não poderia acontecer algo que não viesse cumprir aquilo que eu havia estabelecido para mim. O texto diz que esse vento, ele veio e trouxe muitos danos para aquela embarcação. E às vezes com a nossa vida não é diferente. Esse barco, muitas das vezes, representa a nossa vida, que às vezes estamos numa direção, planejamos tudo direitinho, e aí somos surpreendidos pelos ventos. Existe vento que vem e não nos causa danos. É um vento como a gente vê todo mundo passando. Mas esse em específico, pastor Dr. Marcelo Brunner, esse vento específico não era um vento comum. Era um vento que veio para destruir não somente a embarcação, mas toda a tripulação que estava dentro daquela embarcação. Você percebe que ninguém morreu dentro daquela tripulação por causa de uma palavra que foi liberada dentro daquela embarcação. Você percebe que eles só escaparam porque uma palavra foi liberada dentro daquela embarcação. Por causa da presença de Paulo, por causa da aliança de Paulo, por causa do compromisso de Paulo, por causa da vida de Paulo, aquela embarcação, aquela tripulação recebeu um grande livramento. Você consegue entender que tem alguém dentro da sua embarcação que está sendo beneficiado, que está recebendo livramento, só porque você está sendo visitado, só porque você está debaixo de uma palavra. Tem danos piores que não aconteceu, porque uma palavra foi liberada a você. Porque eu e você caminhamos debaixo de uma palavra, e Deus nos trouxe aqui nesta manhã, glória a Deus, para nos visitar e liberar uma palavra sobre nós aqui nesta manhã. Glória a Deus, glória a Deus. E coisa boa é caminhar debaixo de uma palavra. Coisa boa é caminhar debaixo de uma palavra. Glória a Deus. Em ambientes proféticos, palavras mudam destino. Em ambientes proféticos, palavra muda trajetória. Em ambientes proféticos, palavra muda rota de pessoas. Em ambientes proféticos, palavras se tornam decretos para minha e para a tua vida. Olha para o vizinho que está do teu lado, olha com carinho, com respeito, só olha para ele, para ela, se ele ou ela tiver a cara da riqueza. Vê se tem alguém com a cara da riqueza. Se tiver, você olha para alguém que tem a cara da riqueza. Não, pode olhar, ainda que seja profético, tu olhe para ele, olha para ela, na bolinha do olho dela. Isso, olha aí por favor, você tem comunhão com esse irmão, com essa irmã? Isso, fala para ele, essa manhã Deus te trouxe a essa casa para te liberar uma palavra. Quem quer receber uma palavra? Eles receberam uma palavra, e por causa da palavra, o texto diz que o barco quebrou. A palavra se cumpriu, o barco quebrou, e o que me chama a atenção é que às vezes a gente não sabe lidar muito bem com essa expressão, quebrou. Quando esse tempo chega, muitas pessoas surtam, muitas pessoas tiram a sua própria vida. Glória a Deus, nós somos preparados, muitas das vezes estamos preparados somente para as coisas que dão certo, somente para as coisas que fluem do jeito que planejamos, que arquitetamos. E a minha palavra para alguém aqui é justamente essa. E quando não sai do jeito que planejamos? E quando não acontece do jeito que esperávamos que iria acontecer? Justamente isso. Você percebe que o capitão, ele tinha conhecimento, era um homem formado, era um homem que tinha bagagem, ele decidiu,
ele decidiu por causa do seu conhecimento. Ele falou, essa rota aqui é a melhor, essa estratégia aqui é a melhor. Ele está decidindo porque ele tem bagagem, ele tem muitos anos fazendo aquilo. E às vezes o fato de nós termos bagagem, conhecimento, às vezes nós achamos que nada pode fugir do nosso controle. Fugiu do controle daquele capitão. O texto diz, deixa eu caminhar aqui, o texto diz que o barco quebrou. Você pode repetir essa expressão? Diga o barco. Diga mais forte, o barco. Diga quebrou. Quando o barco quebra, aqui é uma lição que eu quero dividir com a igreja nesta manhã. O texto diz que imediatamente no meio do vento, eles tomaram uma atitude que o Senhor gritou no meu coração, e essa palavra é rema para essa igreja, para esta manhã. O texto diz que eles se apegaram ao que restou do barco. Eles se apegaram ao que restou do barco. Você percebe que às vezes essa expressão, o que restou, não tem importância, não tem valor para muitas pessoas. O que restou, o que sobrou, para muitas pessoas não tem valor, não tem importância, mas é justamente o que restou, o que sobrou do barco, que vai ser o instrumento que Deus vai usar. Ai, alguém já pegou essa palavra. Vai ser justamente o que restou, vai ser justamente o que sobrou, que vai ser o instrumento que Deus vai usar para tirar eles do meio daquele vento. Olha para alguém que está do teu lado, fala para essa pessoa, sacode essa pessoa. Pode segurar na mão, pastor? Pode segurar na mão? Então segura na mão dessa pessoa que está do teu lado, fala para essa pessoa, não despreza o que sobrou não, meu irmão. Fala, não despreza o que restou não. Para muita gente é insignificante, mas eu vim aqui liberar uma palavra. Deus vai usar o que é insignificante para muita gente, para te arrancar do meio desse vento, para te arrancar do meio desse processo. Foi justamente o que restou que fizeram com que ele sobrevivesse à maior tempestade da história da vida daqueles homens. Olha para alguém que está do teu lado, sacode a mão dele, fala, vai ser o que restou que Deus vai usar para te levar ao próximo nível da tua história. Vai ser o que restou, vai ser o que sobrou que Deus vai usar para levar você para a nova estação da tua vida. Lá vai uma palavra de punho profético. Alguém de longe está pensando que tu vai morrer porque o barco quebrou, mas Deus está dizendo, eu vou usar aquilo que sobrou, aquilo que restou, para te manter vivo no meio desse vento, para que você possa viver o propósito daquilo que eu tenho preparado para. Então perceba que é o que sobrou que Deus vai usar. Eles se agarraram. Olha, essa expressão é forte. Eles se agarraram ao que sobrou. Eminácia, eu estou sentindo um arrepio aqui. Olha para alguém que está do teu lado, fala, não pega de qualquer jeito não. Fala, se agarra. Sabe o que é se agarrar? É segurar com força e dizer, eu não te solto, eu não te largo por nada. Enquanto alguém está olhando para aquilo que sobrou com um olhar desprezível, para alguém que está no meio do vento, está dizendo, isso aqui é tudo que eu preciso para me manter vivo no meio dessa situação. Então olha para alguém que está do teu lado, bate na mão de 3 e fala, se prepara, que no meio desse vento, Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai te dar uma direção, Deus vai te mostrar um caminho. Deus está dizendo para alguém, nem tudo está perdido, ainda sobrou algo, e é isso que sobrou que eu vou usar para te levar para o meu propósito. Se puder abrir só um pouquinho o retorno aqui, eu te agradeço, filho. Você percebe que eles se agarraram o que sobrou. E essa expressão aqui
Evangelista Douglas Silva, essa expressão se agarraram, me chama a atenção que eles vão ter que desenvolver habilidades, Pastor Júlio, eles vão ter que desenvolver habilidade. Quem não sabia nadar teve que aprender a nadar no meio do vento, porque no meio do vento não dá para a gente fazer biquinho. Você consegue entender? Quando o barco quebrou, até quem não sabia nadar se virou no cachorrinho, meu irmão. Não dava para ir na carona de ninguém. Se quisesse se manter vivo, ia ter que bater braço, ia ter que bater perna, ia ter que se agarrar as madeiras que sobrou do barco e fazer força para chegar até o propósito, o lugar, o endereço que Deus havia estabelecido. Lá vai uma palavra de Deus para alguém aqui. Enquanto você está na zona de conforto, você pode escolher, você pode determinar, mas quando o vento sopra, é o que sobrou e você tem que agarrar o que sobrou e vai ter que fazer força. Nada, tem que dar abraçada, tem que bater o pé, tem que bater. Glória a Deus. Olha para alguém e fala: tem vento que vem para tirar a gente da zona de conforto. Olha para alguém que está do teu lado e fala assim: mas no meio desse vento, sacode a mão dele e fala: no meio desse vento, Deus vai fazer você desenvolver habilidades que nem você sabia que você tinha. Alguém está dizendo: não sabe nadar, mas está agarrado e está sobrevivendo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Alguém pega essa palavra aqui. Eu profetizo que no meio desse vento, Deus vai te dar habilidades. Deus vai fazer você adquirir habilidades que nem você sabia que você tinha. Eles se agarraram e começaram. Você percebe que eles estão vivendo um tempo de instabilidade, porque o vento está soprando. O vento está soprando, o mar está revolto. Dobra atenção aqui, que não tem esboço, irmãos. Essa palavra desceu rema para essa igreja. Eu não sei pregar com esboço. Eu estou aqui ligado com Deus, pedindo uma palavra para esse povo, para essa manhã. Escuta aqui, eles se agarraram o que restou, eles se agarraram o que sobrou. O vento estava soprando muito forte, o mar estava revolto. Eles estavam vivendo um tempo de instabilidade, de insegurança e de incerteza. Porque uma coisa é quando você está no barco. Quando você está num barco bem estruturado, pode vir um vento que você sabe que o barco vai suportar a onda, vai suportar o vento, vai suportar o mar. Só que quando o barco quebra e você se agarra ao que restou e você está vendo as ondas para lá, o mar agitado, você está no meio de uma instabilidade, uma insegurança, uma incerteza. Será que vai chegar? Será que vou sair? Será que vou suportar? Glória a Deus, aleluia. Eu vim liberar uma palavra para quem tem mão para levantar aqui. Glória a Deus, aleluia. No meio desse vento você está vivendo um tempo de instabilidade, mas eu vim aqui liberar para alguém aqui. No meio desse vento, Deus vai usar um instrumento improvável para trazer estabilidade para a tua vida, estabilidade emocional, estabilidade psicológica. Alguém levanta a mão para dar um glória bem forte aqui. Bate na mão de 3 e fala assim: vai ser no meio do vento que Deus vai te dar estabilidade. Fala para essa pessoa: no meio desse processo, alguém está dizendo: não vai chegar, não vai conseguir. Será que vem? Será que vai suportar? Será que vai sair? Deus está dizendo: eu permiti o vento, mas eu sou aquele que vou te guardar, vou preservar a tua vida no meio desse processo, no meio desse vento. O texto diz que eles estavam naquela instabilidade e eles vão fazendo força, remando, a ponto que eles chegaram
em terra seca. O texto usa uma expressão, coloca aqui no telão, por favor, o verso 1 do capítulo 28, se possível for, verso 1, há uma expressão que eu quero liberar de punho profético aqui, e havendo escapado. Eu queria que no 3 você gritasse essa expressão. Vamos lá? 1, 2, 3, e a... Só as irmãs, 1, 2, 3. Só os homens, 1, 2, 3. Você consegue entender essa expressão? Porque quando estamos no meio de uma instabilidade, quando estamos no meio de um vento, quando o barco quebra, quando a gente está agarrado ao que sobrou, você consegue entender que parece que a gente não vai suportar, que a gente não vai sair, que a gente não vai conseguir chegar, mas o texto está aqui, e havendo eles escapado. Você consegue pegar essa palavra? Você consegue receber essa palavra? Glória a Deus. Fala para essa pessoa: tem escape de Deus para você no meio desse processo. O texto, e havendo eles escapado, o texto está dizendo, eles escaparam porque eles chegaram em terra seca, eles escaparam porque eles chegaram no lugar da estabilidade. Eu vim aqui profetizar: suporta esse vento, suporta esse processo, porque Deus vai te fazer chegar no lugar da estabilidade, aonde Ele tem um propósito para cumprir. Verso 1: e havendo eles escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. 2, coloca aqui para mim, por favor. Glória a Deus. Coloca aqui o 2, por favor, verso 2. Olha o que diz o verso 2. Aleluia. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Escute. Porque acenderam uma fogueira grande e nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Você percebe, pastor Dr. Marcelo Brunner? Você percebe? Isso aqui me chama a atenção. E os bárbaros, olha aqui, usaram conosco de não pouca humanidade, porque eles acenderam para nós uma fogueira grande. Você percebe aqui que os bárbaros, eles moravam numa ilha, eles habitavam numa ilha, e você sabe que ilha é um lugar alto. Os bárbaros estavam na ilha, mas da ilha eles estavam avistando o vento euraquilão no meio do mar, e eles estavam vendo aquela embarcação, eles estavam avistando eles de longe. E os bárbaros, olha para cá, Deus já tinha acendido no coração dos bárbaros, eles enxergando o Paulo juntamente com toda a tripulação no meio do euraquilão. Deus acendeu no coração dos bárbaros na ilha chamada Malta: se eles escaparem, se eles sobreviverem, se eles chegarem até aqui, eu quero que vocês acendam uma fogueira grande para eles e recebam eles com não pouca humanidade, mas com muita humanidade. Esses bárbaros representam a gente que não tinha vínculo, parentesco. Esses bárbaros representam a gente que eles nunca tiveram contato. Você consegue entender que Deus é Deus de conexão no meio do vento, no meio do processo? Eu vim aqui liberar que Deus vai fazer conexões, que Deus vai colocar no meu e no teu caminho gente que você nunca viu, mas que Deus já assentou no coração. Age com ele, age com ela de não pouca humanidade. Vai uma palavra profética: eles não precisaram chegar na ilha para os bárbaros acender a fogueira. Quando eles chegaram, a fogueira já estava acesa. Você consegue pegar a revelação? Você está no vento, mas Deus já preparou um lugar, uma ilha, e o que Ele preparou para mim e para você já está aceso. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, pega na mão de alguém. Diga: a fogueira já está acesa. Já tem gente com o coração aberto para cuidar, para te tratar com honra, para te tratar com excelência. A tua vida não vai se resumir só em vento, só em prova, só em processo. Suporta, porque tem o melhor de Deus chegando para a tua vida. O texto diz que acenderam uma fogueira grande. Não dá para falar, mas esses bárbaros são cirúrgicos.
Eu perguntei, eles poderiam fazer tanta coisa. Por que a fogueira? Porque eles sabiam que estava chovendo e estava fazendo frio. Estava chovendo, estava fazendo frio. Duas coisas que eu quero dividir o teu coração. Os bárbaros conheciam muito bem aquela região. E sabendo eles, se eles escapassem e chegassem naquela ilha e permanecessem do jeito que eles estavam por muito tempo, certamente eles iriam morrer de hipotermia. Porque eles sabiam que aquelas águas eram frias demais. Glória a Jesus. Eu estou debaixo de uma revelação para essa igreja aqui, irmão. Eu não estou jogando conversa no vento, não. Eu estou debaixo de um ofício profético aqui. Eminácia, como não se ergue, como nácia. Eles sabiam que tinha que acender uma fogueira. E não era uma fogueira pequena, doutor. Era uma fogueira grande, pastor Marlon, para receber e acolher a todos. Senão eles iam morrer de hipotermia. Os órgãos vitais iam paralisar, ia paralisar aos pouquinhos. O frio era tão intenso, eles fizeram muitas forças para escapar, para sobreviver. Glória a Jesus. E é isso que Deus fez nessa manhã de domingo, nessa santa ceia. Algumas pessoas entraram aqui e estão fazendo força para sair, para escapar de um vento. Aí Deus te trouxe nessa manhã, acendeu uma fogueira aqui, e Ele está dizendo: eu te trouxe a essa ilha chamada Malta para te tratar com não pouca humanidade. Levanta a mão que eu quero ser profeta de Deus para a vida de alguém. Pastor, por que essa fogueira? Porque Deus sabe que tem alguém que está morrendo por dentro, e se você permanecer do jeito que você está por muito tempo, você não dura. E eu aqui encerro a minha fala e entrego a quem de direito. Hipotermia é uma coisa que vai matando por dentro, não mata por fora. É um frio. E às vezes a gente vive isso. É uma frieza que vem devagarzinho e ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e vai matando por dentro, não mata por fora, pastor Marlon. E algumas pessoas aqui estão atravessando alguns ventos, passando por alguns processos. Tem gente que está aqui que quebrou, e o fato de você ter quebrado, há uma inconformação dentro de você, trouxe uma frieza tão grande que você se esfriou para as coisas de Deus, se esfriou para o ministério. Você já não consegue mais dobrar os joelhos, você não consegue mais orar, você não consegue mais se relacionar, você não consegue mais se aquebrantar, você não consegue mais ter aquele fervor, aquela chama do primeiro amor se apagou por causa do vento e porque o teu barco quebrou. Só que eu quero liberar uma palavra. Tem coisas que Deus permite dar errado para depois fazer dar certo. Sacode a mão de alguém e fala: algumas coisas quebrou na tua vida. Fala: Deus permitiu algumas coisas quebrar na tua vida. Deus permitiu o barco de alguém quebrar. O vento veio, você não esperava, tua vida estava organizada, virou do lado avesso, e agora você se encontra nesse estágio. Essa frieza, essa hipotermia está tomando conta. Aí você chega no ambiente, o fogo está aceso, todo mundo pula, todo mundo sente, todo mundo dá lugar, e você está ali. Você fala: meu Deus, eu não consigo sentir mais isso. E isso não está ligado ao que temos, à posição que ocupamos, o cargo que exercemos, não. Isso vem para quem é pequeno, isso vem para quem é grande, isso vem para quem tem muito, isso vem para quem tem pouco. E a proposta de Deus aqui nesta manhã é essa. Deus nos atraiu a essa ilha chamada Malta. Acendeu uma fogueira. Acendeu uma fogueira. Ele está dizendo: eu acendi essa fogueira. Não é por aquilo que eu tenho para te dar, é porque eu não quero te perder no meio desse processo. Eu quero fazer você voltar a ser aquilo que você era em meses passados na minha presença.
amor é faia. Glória minha séria. Essa fogueira está acesa. Deus preparou essa manhã para a gente se assentar à mesa, para dizer para alguma: ei, olha para mim aqui, por favor. Para a gente se assentar à mesa e para dizer para alguém: você pode maquiar para A, para B, alguém pode não perceber, mas eu já identifiquei que você está morrendo aos poucos por dentro. Os bárbaros sabiam, pastor, doutor Marcelo Brunner, que se eles não acendessem, eles não iam suportar muito tempo. Vamos à palavra? O texto diz que acenderam a fogueira, recolheram a todos por causa do frio. Você pode pular mais 3, para me chegar na revelação aqui? 3, rapidinho. Doutor, me deu mais alguns minutos aqui, por favor, por gentileza. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vide, pondo-a sobre o fogo, olha para cá, uma víbora fugiu do calor e lhe acometeu as mãos. Você consegue entender aqui? A disponibilidade de Paulo não é porque ele chegou na ilha, a fogueira já estava acesa, que ele vai cruzar o braço e se acomodar com o bem que fizeram para ele. Paulo entende, não é porque acenderam a fogueira para mim que eu vou ficar de braço cruzado desfrutando. Ele entendeu, a fogueira que acenderam não vai durar por muito tempo. Se eu não fizer alguma coisa, o fogo se apaga e todo mundo morre de hipotermia. Eu vou me disponibilizar para fazer algo para beneficiar a todos que estão comigo e debaixo da minha autoridade. Ele pega graveto, e quando ele pega os gravetos e vai colocar no fogo, solta uma víbora e vai morder a sua mão. Quando essa víbora abocanha, pastor Marlon, a sua mão, escuta aqui, irmãos, olha para cá, a víbora abocanha a sua mão. Bota o 4 para mim, por favor, que eu preciso finalizar a mensagem. O 4, por gentileza, acompanha aqui, que eu só sei pregar o que está escrito. E os bárbaros, vendo-lhes a víbora pendurada nas mãos. A víbora pendurada nas... Quem tem mão aqui faz assim com a mão. Quem tem? Quem não tem não faz não. Só quem tem mão. Deixa eu ver quem tem mão. Tem gente que não tem não, né? Glória a Deus. Quem tem mão faz assim. Olha para cá, o texto está escrito: faz assim, faz assim. E vendo os bárbaros. Tem coisas que acontecem comigo que ninguém vê, comigo e contigo que ninguém vê. Mas o que está acontecendo aqui, quando a víbora abocanha, morde a mão de Paulo, Paulo sacode e todos naquela ilha estão vendo. E quando eles veem, olha o que está aqui, acompanha comigo. Essa igreja é a igreja da palavra. Quem ama a palavra dá o maior grito de glória a Deus aqui, irmão. Olha para cá, e vendo pendurada na sua mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é um homicida, visto, olha para cá, visto como escapando da fúria do mar. A justiça de Deus não deixa viver. Você sabe o que eles estão dizendo, pastor? Esse homem, olha para cá, é um problema. Ele está trazendo problema para nossa ilha. A justiça de Deus está punindo esse homem. Ele escapou da fúria do Euraquilão, já que ele chegou aqui. Assim que ele chegou, a víbora já está abocanhando a sua mão, e ele sabia que o veneno daquela víbora era letal. Quem fosse mordido, abocanhado, Paula, por aquela víbora, não duraria muito tempo. O texto diz: visto que esse homem é um homicida. Olha para alguém que está perto de você, fala para essa pessoa: no meio dos processos, tem gente tirando conclusões precipitadas a meu e a teu respeito. A pior coisa é quando alguém tira uma conclusão precipitada a nosso respeito e não está entendendo o porquê do vento, o porquê da picada, o porquê do processo, o porquê da luta. Escuta aqui, escuta o texto, olha para cá, visto que esse homem é um homicida, escapando do vento, a justiça de Deus não vai deixar. Bota o 5, eu estou debaixo de uma nuvem de glória aqui, mas sacudindo ele a víbora no fogo, aleluia, sacode aí, a fogueira já está acesa, sacode aí, levanta a tua mão, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu, não padeceu nenhum mal. Quem tem mão, levanta a mão.
Mãos fala de obra, mãos fala de trabalho. Você percebe que a víbora está mordendo a mão para parar a produtividade, para parar a produção. Mas eu vim aqui liberar para alguém: o veneno dessa víbora não vai fazer você sofrer nem o mal. Eu vim liberar uma palavra. Quem tem mão, sacode a mão, sacode a mão. O fogo já está aceso. A palavra para alguém: você não vai parar, você vai continuar produzindo, você vai continuar fazendo a grande obra. Bate na mão de três, bate na mão de três, bate na mão de três, bate na mão de três. Fala para essa pessoa: o veneno dela não vai produzir nenhum mal em você. Coloca o próximo versículo para me encerrar aqui, ó. O próximo versículo: e esperando eles que viesse a inchar e cair morto. Eu estou com uma palavra aqui, pastor, eu estou com uma palavra aqui. Esperando eles que viesse a inchar e a cair morto. Sabe qual era a expectativa de toda aquela ilha? Sabe qual era o comentário nos bastidores? Sabe o que eles estavam esperando, doutor? Esperando eles que viesse a inchar. Ele estava dizendo assim: meu santo, esse veneno vai surtir efeito, e o efeito vai ser um inchaço. E após o inchaço, ele vai cair? Ele vai cair? Aqui, eu vou deixar você gritar. E esperando eles que viesse a inchar e a cair morto. Recebe, João Marcelo. Cai morto de repente, mas tendo já mas tendo já esperado muito tempo. Olha para cá. Mas tendo esperado já há muito tempo, e vendo que nenhum incômodo lhe sobreveio, então mudaram de parecer. Posso liberar uma palavra? Eles estavam esperando assim, eles estavam esperando assim: o tempo está trabalhando ao nosso favor. Ele está dizendo: ele vai inchar e vai cair, não vai durar muito tempo. Olha para cá. Mas a expectativa deles foram frustrada, porque eles esperaram. Esperado. Olha lá no Instagram, olha nos status. Eles estavam esperando. Cadê notícia que não chega? Já inchou? Já caiu? Já morreu? Olha para alguém que está do teu lado, sacode a mão desse queiro. Fala: Deus está frustrando a expectativa de alguém. Fala, sacode a mão de alguém. Fala: tem alguém que está na torcida, na expectativa. Tem alguém que está aguardando a notícia. Não aguentou, inchou, morreu, caiu, acabou, fechou, largou, abandonou. Mas a notícia que vai chegar vai ser essa. Esperando há muito tempo, viram que nem o mal, nem o incômodo lhe... Olha aqui, alguém já está de pé. Alguém já está de pé. Alguém já está de pé. Eu vim aqui profetizar na crescendo da unção. O tempo vai ser resposta para muita gente na terra. E capara como no chá, e me como na saia como no céu. Levanta a mão quem é do fogo e enche essa casa de glória a Deus.
Rebienta camarúcia. Eu vou deixar você levantar a mão e dar glória para Deus aqui. Reminícia. Alabaixo, eu vim aqui profetizar. Eu vim aqui profetizar que Deus vai entrar em alguns ambientes, que Deus vai entrar em algumas reuniões. Eu vim aqui liberar uma palavra que Deus vai frustrar a expectativa de muita gente ao meu e ao teu respeito. Quem crê dar um grito bem forte? Eu queria que você virasse de frente para essa pessoa que está do teu lado. Pastor Dr. Marcelo Bruno, sabe qual foi a palavra? Deus usou o Senhor aqui para mudar a mensagem. Olha a palavra que Deus me deu para entregar. E esperando eles há muito tempo, e vendo que nenhum mal lhes sobreveio, e mudando eles de parecer. Você consegue receber essa palavra? Você pega essa palavra ou não? E mudando eles de parecer, disseram: ó, esse homem não é um homicida. Certamente esse homem é um Deus. Você consegue pegar ou não consegue pegar? Você sabe que homicida é um problema e Deus é a... Alguém vai entender que você não é o problema para essa ilha. Alguém vai entender que a tua chegada é a solução. Eu acho que 4 pessoas estão entendendo. Vira de frente para esse guerreiro, segura na mão dele, segura na mão dele, segura na mão dela, segura na mão dele, segura na mão dela. Fala, segura na mão dele. Fala, muita gente vai mudar de parecer ao nosso respeito, meu irmão. Alguém vai entender que você não é o problema. Alguém vai entender que você é a solução que Deus enviou para esse lugar. Eita, 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 eita. Eu vou deixar, sobe no glória, sobe no glória, sobe na glória. Alabaxanda, ei, sobe, 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 sobe no glória, sobe no glória, sobe no glória. Ai, 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 ai. Ora por esse irmão aí, ora por esse irmão aí, ora por ele, vai, vai. Eita. No esconderijo, não estou sozinho. Aumenta o nível dessa adoração. Tu estás comigo. Grita, grita. Teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Teu nome é... Canta bem forte! Irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, eu creio em ti. Não vivo do que vejo, Isso. vivo do que creio. Irás prover de novo, eu creio em ti. Quem crê dá um grito de glória a Deus. Oh, O fogo não me queima, isso, vamos. as águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque
Quem aqui que crê? Oh! Levanta a tua mão que eu vou profetizar. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Vem aqui, minha santa. Alabará. Amando irebia saio de omana. Ai. Enquanto eu estava pregando, o Senhor mandava dizer para ti, filha, fala para ela que eu permiti o barco quebrar. Fala para ela que eu permiti o vento soprar. Mas esse vento que soprou, mas soprou com tanta força. Minha séria, que muitos disseram que você não ia suportar. Eu estava presente naquela noite que tu pensou em cometer aquela loucura, e o meu anjo desceu lá e disse: não, porque eu tenho ainda algo muito grande para realizar na tua vida. Come até acabar sub como na sebe. Terminou que mentuiata robaciante como na sebe. Enquanto essa igreja levanta a mão para dar um grito de glória bem forte, o Espírito de Deus está dizendo para mim: diga a minha serva, diga a minha filha, que eu nessa manhã estou descendo num terreiro de macumba. Estou arrancando o nome dela de lá. Estou quebrando o feitiço que fizeram contra ela. E eu vou fazer uma coisa nova na vida dela a partir de agora. Eita calachanta. O que Deus gritou no meu ouvido, falar para ela, meu servo, que eu tenho uma nova história para ela nesta manhã. Muita gente viu, muita gente ouviu muita coisa a teu respeito. Só que Deus está gritando no meu ouvido dizendo: eu estou arrancando a capa da vergonha hoje da vida dela. Abra sua mão, porque Deus falou para mim assim: diga para ela que ela vai ser feliz na vida sentimental, que a palavra de maldição que lançaram contra a vida dela, eu estou quebrando no glória dessa igreja hoje aqui. Eu vou restaurar a tua vida. Eu vou colocar um cântico de vitória na tua boca. Eu vou reorganizar a tua vida. Eu vou mexer no financeiro. Eu vou mexer no espiritual. Eu vou trabalhar no teu emocional. Ah, se essa igreja subir no glória. Doutor Marcelo Brunner,
que o espírito da morte se apresentou a essa moça. Mas Deus desceu e disse: não, porque ela é minha e eu tenho algo grande com ela no meu altar. Quem acredita, levanta a mão e dá um grito de glória. Você vai cantar o refrão para ela rapidinho. Temer porque isso. Levanta a mão para cá, levanta a mão para cá, porque tem cura para ela aqui. Vamos, vamos, vai. Temer porque Estenda as mãos, igreja, vai. se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Tem uma unção descendo sobre a tua vida aqui. Bota a mão na cabeça dela. Eu vazirei. Canta forte. Eu vou prover de novo. Recebe esse renovo aqui no altar. Prover pra ti. Haja o que houver. Canta. Venha o que vier. Eu vou prover de novo. Prover pra ti. Abraça ela. Viva. Bem baixinho, bem baixinho. Bem baixinho. Quem tem um glória maior para dar aí? Abra suas mãos. Abra a mão. Oh, Espírito Santo. Nós selamos Eu vi Deus colocando um presente na mão de vocês. em nome de Jesus. Nós selamos aqui no altar. Enquanto eu pregava a palavra, Deus falou para mim: essa manhã eu estou trazendo um presente que muito vai alegrar o coração. E junto com esse presente tem uma unção específica descendo na palma das tuas mãos, homem. Eu vejo a unção da multiplicação. Eu vejo Deus trazendo um crescimento tão grande. Eu vejo a mão de Deus descendo sobre um projeto. E o nome de Deus sendo glorificado. Sabe o que Deus falou? Que para cada dia de vergonha e afronta, eu vou te dar dupla honra. Porque eu estou vendo Deus virando um cativeiro. Eu estou vendo Deus fazendo algo muito grande, muito poderoso. Quem tem mão para estender para cá? Pastor, esse homem vai subir no altar. Porque hoje Deus está virando uma chave na mão desse homem. E esse homem vai ser uma coluna muito grande nessa casa. Levanta a mão para dar glória a Deus. Porque eu estou vendo um coração grato, generoso, que honra o altar e reconhece profeta nessa casa. Levanta a mão para dar glória mais forte. E junto com esse presente, segura na mão dela, segura na mão dela. Eu estou vendo Deus mexendo aqui, ó, nessa região aqui. Olha para cá. É a última revelação que eu entrego. Eu via você sentindo uns sintomas. E nesse sintoma eu vi a sua barriga crescendo, 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 crescendo. Não é a tua mão que está tocando no teu ventre. Eu vi um anjo que descia e tocava na região do teu ventre. Ele me dizia: eu estou preparando o ventre dela para receber esse Samuel que está chegando na terra. Quem crê, levanta a mão para dar glória a Deus, que eu sou profeta de Deus. Venha o que vier, irás provar de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Irás provar de novo, eu creio.
Deus falou hoje, Deus falou, hein? Deus falou, hein? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ana tá aí? Cadê a Ana?